Oi, gente! Palavrinha para hoje, senta que lá vem a mensagem. Mateus 7:21. Nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a vontade de Deus que está no céu. Então, gente, antes de mais nada, eu quero agradecer uma pessoa muito querida, né, que mora em Jaguariúna. Me deu esse tripézinho aqui que tem até controle de luz, ó. Vamos ver qual que fica melhor aqui. Essa, né? Ela me deu esse tripézinho, nossa, adorei, ó. Deus te abençoe abundantemente. Juliane Nogueira, Deus te abençoe. Então, gente, vamos à palavra. O que será que Deus, né, vai falar com vocês através de mim? Então, gente, nem todo mundo que fala Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Gente, nem todo mundo que está dentro da igreja é de Deus. Às vezes as pessoas novatas, principalmente, entram lá na igreja e pensam que todo mundo que está lá é de Deus. E não é. Você tem que ir na sua fé. Você vai chegar lá, vai ter pastor, vai ter obreiro, vai ter membros, vai ter evangelista, novatos como você. Só que você não tem que ir na fé de ninguém. Você vai ter que ir na sua fé, porque a salvação é individual. O que Deus, né, vai fazer na sua vida é diferente do que fez na vida do pastor, do obreiro, na minha vida, entendeu? De um parente seu. Deus, ele tem um trabalhar diferente na vida de cada um, mas é imprescindível, essencial, fundamental que você vá na igreja por causa de Jesus. Você não deve ir na igreja porque eu gosto muito do pastor, porque a minha mãe vai, porque meu irmão vai. Lógico, eles são, vamos dizer que são uma ponte, né? Em alguns casos são pontes para levar você na igreja, né? Você foi convidada, tal, e foi lá, amém. Só que você tem que ir por causa de Jesus, porque se você não tiver isso na sua consciência, você vai sair assim da presença de Deus. Mas se você tiver na sua mente, na sua consciência que você está indo na igreja por causa de Jesus, você vai, olha, permanecer assim eternamente. Porque você está indo por causa de Jesus, você vai praticar a palavra, você vai se batizar, e Deus, ele vai operando em você, né? Todo dia Deus, ele vai te aperfeiçoar. Às vezes você vai cair, mas você vai se levantar, porque é Deus que levanta, entendeu? É Deus que, tipo, se você chegar a cair dentro da igreja, não desanima, peça perdão a Deus e levanta. Não sai da igreja como muitos fazem, vai lá, comete um pecado e alguns não se arrependem e acaba saindo da presença de Deus, que é uma coisa terrível. Nunca saia da presença de Deus. Não importa, Deus fala, né, que quando você tem Jesus, você vai por causa de Jesus, você se batiza, você recebe o Espírito Santo. Deus fala, nada pode separar do amor de Deus, nada, nada, nada. Você só sai da presença de Deus, você só é condenado. Quem condena a pessoa é você mesmo. Você mesmo se joga no inferno. Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém. Só que você tem que ir na igreja e praticar a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Não é a vontade da sua carne. Não é para você ir na igreja com intenção carnal. Não é para você ir na igreja, tipo, fazer as coisas do seu jeito. É do jeito de Deus, entendeu? Quando a gente vive em Cristo, a gente não vive assim na carne, somos tentados pela carne, mas a decisão de cair é sua, a decisão de cometer o pecado é sua, a decisão de se jogar no inferno é sua, porque você está na presença de Deus, você conhece a palavra e você vive no pecado dentro da igreja, é você que está se jogando no inferno, porque uma hora ou outra vai acontecer alguma coisa na sua vida. E se você está no pecado, volta a fita, você está na igreja, você conhece a palavra de Deus, mas você está no pecado dentro da igreja, mas você conhece, às vezes você tem um certo tempo de igreja, e você
tá lá ouvindo a palavra e o pastor tá pregando e se converta, retroceda dos seus maus caminhos, mas você tá lá, você conhece a palavra e continua no erro. Aí acontece alguma coisa, ou seja, o inimigo já tá pedindo a sua alma para Deus, essa alma é minha, entendeu? Essa alma é minha. O inimigo já vai fazer coisas, para acontecer coisas na sua vida, tipo um acidente, uma doença. Você vai ser cobrado, a sua alma vai ser pedida. Se você tá no pecado dentro da igreja, a sua alma vai ser pedida pelo inimigo. Ele vai requerer a sua alma. Ele não vai querer dar tempo de você se arrepender, mas você vai ter tempo para se arrepender, porque Deus é misericordioso. Deus, ele vai permitir que você vá na boca do abismo, na boca do inferno, que você até conheça o inferno. Se acontecer algum acidente e você ficar tipo em coma, ficar alguns dias ou alguns minutos, algumas horas em coma, Deus, ele vai permitir que você conheça o inferno. Deus, se ele vê no seu coração que você vai se arrepender, ele te tira do inferno antes que você vá nele, mas ele vai permitir que você veja o inferno. Então, se você está dentro da igreja, independente de ser novato ou estar muitos anos na igreja, leva as coisas de Deus a sério. De Deus não se zomba. Você conhece a palavra. Aí você vai falar, mas o fulano tá lá, mas ele tá assim, assim, assim. Olha, por isso que eu tô falando pra você, não vá na fé de ninguém. Não é porque o fulano tá dentro da igreja errando que você vai fazer o mesmo. Gente, de Deus não se zomba. Deus, ele é maravilhoso, ele faz obras maravilhosas, milagres maravilhosos. Milagres maravilhosos, né? Então, gente, vocês desculpem assim um jeito de falar, mas é que isso que eu tô falando, esse vídeo não é para qualquer um. Ele vai chegar às pessoas certas, vai haver conversão, pessoas vão acordar. Tem gente que não vai dar a mínima, tem gente que vai até zombar, mas vai haver conversão. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, gente. Deixa eu ver o que aconteceu aqui com a tela. Então, gente, deixa eu ver a luz aqui. Então, gente, leva as coisas de Deus a sério. Você que é novato, olha, Deus, ele vai trabalhar, ele vai fazer maravilhas na sua vida. Você vai ter, sabe, uma intimidade com Deus, no sentido de falar com Deus, de ouvir a voz de Deus, mas tudo é um processo. Você vai chegar, você vai se batizar, você vai buscar o Espírito Santo, e quando você receber o Espírito Santo, vai ter muitos levantes, mas só, você não vai ter medo, você vai ter paz. Quando você receber o Espírito de Deus, você vai ter uma paz, assim, que vai exceder o seu entendimento. Não é a paz que o mundo dá, é a paz que vem do alto, que é totalmente diferente, não tem nada a ver com esse mundo. Quando a gente está em Cristo, a gente tem um pensamento diferente, uma visão diferente, uma fé que, sabe, em vista do que era quando você estava no mundo, você mesmo vai se surpreender com você mesmo. Cada um tem um tipo de fé, por isso que você não pode ir na fé de ninguém. Tem gente que tem fé para comer legumes e tem gente que tem fé para comer picanha. Só que você não pode, tipo, se você tem uma fé para comer legume, criticar quem tem fé para comer picanha. E quem tem fé para comer picanha não pode criticar quem tem fé para comer legumes, tá? E tem aqueles que não têm fé pra nada, só, tipo assim, Deus fala que fé sem obras é uma fé morta. Tem os ateus, tá dentro da igreja, mas não acredita em nada, né? Duvida de tudo. Então, por isso, gente, mais uma vez eu vou falar, não vá na fé de ninguém. Quando você entra na presença de Deus, é entre você e Deus. A história é entre você e Deus. Não é igual, sabe, não é a história da sua mãe, do seu pai, do pastor, do obreiro, do evangelista. É a sua história entre você e Deus. O que vai acontecer com você, um processo que vai acontecer com você é entre você e Deus. E você tem que deixar Deus operar, Deus trabalhar na sua vida, Deus se mostrar na sua vida, entendeu? Então, gente, é fácil seguir a palavra de Deus, andar nos caminhos de Deus? Não. Mas andar no mundo
do jeito que tá esse mundo, é bem mais difícil e perigoso. Então, gente, quem não tem Deus, quem não se entrega para Deus, quem não se joga nos braços de Deus, quem não tem Jesus, tá lascado desse mundo, viu? Você tá lascado. Você não tem Jesus, não? Vocês estão lascados. Desculpa, gente. Então é isso, gente. Essa é a palavra de hoje. Busquem a Deus como vocês nunca buscaram. Não vá na fé de ninguém. Leia a Bíblia, né, que for um versículo todos os dias. Já acorda no Espírito, já acorda orando. Vai comer, ora. Vai dormir, ora. Entrega tudo nas mãos de Deus. Peçam a proteção de Deus. Olha, Deus, ele não é mentiroso. Ele tem várias promessas para cada pessoa, sabe? Então, gente, vale a pena seguir a Deus, ser de Deus? Ou se vale, principalmente naquele dia. Gente, se tá difícil para quem serve a Deus, imagine para quem não serve. Então, gente, busquem a Deus, não se iluda com as coisas desse mundo, não, porque tudo isso vai ter um fim, gente. Tudo é um processo, sabe? A tendência não é melhorar, sabe? A tendência é o mundo piorar cada vez mais, como está acontecendo. O mundo está cada vez pior. As pessoas estão cada vez mais egoístas. Mas só que Deus fala, né, que o amor de muitos se esfriará. Mas não de todos. De muitos, mas não de todos. E eu acredito assim, que o amor que não vai se esfriar são aqueles que são tementes a Deus. Aquelas pessoas que são tementes a Deus, o amor delas não se esfriarão. As que praticam a palavra de Deus. Mas quem não tiver Deus, vai estar cada vez mais frio, mais ruim, mais egoísta, mais pensando em si mesmo, mais passando a perna no outro, roubando o outro, matando o outro. Por isso que você tem que buscar a proteção de Deus, para que o amor de Deus, né, que está dentro da gente, não se esfrie dentro de você. Tá bom, gente? Então, gente, essa é a palavrinha de hoje. Desculpe, né, se eu demorei, mas hoje foi um pouquinho demorado, mas necessário, tá bom, gente? Eu tô fazendo muitos shorts, mas hoje eu resolvi não. Deus tocou em mim para mim dar essa palavra para vocês. É como eu disse, não é para todos, mas esse vídeo vai chegar nas pessoas certas e vai haver conversão, com certeza, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. Deus abençoe a todos vocês abundantemente, grandemente e ricamente. Tchau! É isso aí, gente.